Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Lembrando que na aula passada a gente começou a estudar limites e aí a gente entrou num tópico importantíssimo, que é sobre a unicidade do limite. Ou seja, até então, todo limite que a gente resolvia, ele existia. E aí você resolvia ele usando alguma das propriedades que a gente aprendeu. Foram várias propriedades, né? Mas, assim, uma das principais era aquela que você pegava a função, dividia em duas funções, como se fosse uma multiplicando a outra, aí você provava que uma era limitada e que a outra ia para zero. Aí você usava aquela propriedade, que se não me engano é a propriedade 9, que dizia que quando isso acontece, o limite vai para zero daquela função. Outro jeito de você resolver, quando dá uma indeterminação, é você fatorando. Então, a gente resolveu todos esses tipos aqui em sala. Hoje, nós vamos continuar falando sobre unicidade de limite. E, a partir de agora, a gente vai resolver limites que não existem. E aí, como é que você prova, em cálculo 2, para funções de n variáveis, que o limite não existe? Então, eu só queria primeiro relembrar aqui com vocês no slide a proposição que a gente viu. Eu vou relembrar a proposição, vou relembrar depois uma consequência dela. E aí, por último, a gente vai resolver alguns limites aqui, tá bom? Então, vamos primeiro para o slide, vai aparecer daqui a pouco para vocês. Ó. Então, você tem essa proposição. O que ela diz? Que se você tem um limite que ele existe, se já estou afirmando que o limite existe, então, quando x e y tende a um ponto AB, significa que a imagem da sua função, o valor da sua função, tende a um valor L, ou seja, está convergindo para um valor real que eu estou chamando de L. Tá, se isso acontece, significa que para qualquer curva que você pegar, desde que essa curva satisfaça duas condições. Quais são essas condições? Essa curva ela tem que passar pelo ponto AB. Então, para algum parâmetro T0, essa alfa de T0 é igual ao ponto AB. Além disso, ela só pode passar pelo ponto AB uma única vez. Então, ela passa pelo ponto B em um parâmetro, depois não passa mais. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que a sua curva ela tem que ser contínua nesse ponto T0, que é onde ela coincide com o ponto AB. Se isso acontece, então, quando você faz uma composta f bola alfa, lembrando que essa composta ela é possível, gente, porque a função f ela é o quê? Ela é uma função que vai do Rn nos reais. E uma função alfa é uma função que vai dos reais no Rn. Então, faz sentido você fazer uma composição. Claro, desde que a imagem aqui desde que a imagem de uma função esteja contínua no domínio da outra. Pois bem, então, se ela satisfaz essas condições aqui, então, com certeza, o limite aqui dessa composta também vai ser igual a L. Isso quando t tende a T0. Só que essa proposição nos leva ao seguinte resultado, que se você tem duas curvas e quando você faz a composição dela com a função, o limite ele te dá pontos diferentes, quer dizer, então, que o limite não existe. Tá? Na verdade, isso aqui é como se fosse o contrário dessa proposição, porque o que essa proposição diz? Que se o limite existe, então todo o caminho te leva para o mesmo lugar. Qual é o contrário disso? Que se você tem dois caminhos que não te levam para o mesmo lugar, pelo menos dois, você já diz então, que aquele limite não existe. Então, nós vamos usar esse resultado aqui para mostrar que alguns limites não existem. Por exemplo, vamos resolver logo isso daqui. Verifique se os limites abaixo existem, começando com a letra A. Então, você tem esse limite, o limite de x² menos y² sobre, só que agora o mais, e a gente vai provar que esse limite não existe. Aí você vai ver que as coisas vão ficando cada vez mais emocionantes aqui em limite. Então, esse aqui é o exercício 5 dessa aula. Essa aqui é a letra A. Limite de x² menos y² dividido por x² mais y² quando xy converge para o ponto 0, 0. Pois bem, então vamos fazer aqui esse limite. Lembrando, gente, que como é que a gente estava resolvendo até aqui? A gente estava tentando provar que o limite existia. Como é que você tentava provar que o limite existia? Usando alguma propriedade. Às vezes, você fatorava. Então, por exemplo, digamos que você não sabe ainda se esse limite existe ou não.
Então, você tenta provar que ele existe primeiro. Você não sabe se essa é a resposta certa, mas você vai tentar provar. Aí, o que você poderia tentar fazer aqui? Você poderia tentar fatorar. Aí você olha aqui para cima, ó, não tem x² menos y ao quadrado? Aí você vai, vou fatorar isso daqui. Vai ficar x menos y vezes x mais y. Só que o x mais y você não consegue cortar com esse daqui. E aí você percebe que a fatoração não é o caminho. Aí você tenta mostrar, então, que esse limite ele é composto por duas funções, onde uma é limitada e outra vai para zero. Só que mesmo você tentando fazer isso, você não vai conseguir também. Então, nesse caso, você pode começar a suspeitar que talvez é porque esse limite aqui ele não existe, né? Nesse caso, ele realmente não existe. Então, a gente vai mostrar agora que ele não existe. Como é que você prova que ele não existe? Eu vou escolher dois caminhos e eu vou mostrar que, indo por um caminho, eu vou ter um valor para o meu limite, valor 0, por exemplo. Indo por outro caminho, eu tenho um outro valor para a minha função, valor igual a 1. E aí, se eu tenho caminhos com valores diferentes, é porque o limite não existe. Isso aqui é parecido com o que você fazia em cálculo 1, quando você queria mostrar que o limite não existia usando os laterais. Então, por exemplo, você queria provar se o limite não existia num ponto. O que você fazia? Calculava o limite à direita e calculava à esquerda. Se os limites dessem diferentes, aí você concluía o quê? Que o limite não existe. Então, é isso que a gente vai fazer. Só que, como eu falei, não existe só dois lados agora, né? Direita e esquerda. Não. Existem vários caminhos para a gente seguir. Então, eu vou pegar aqui alguns dos caminhos que tem, né, que são válidos para essa função aqui. Bom, o que é um caminho? Quando eu digo caminho que eu vou seguir, é uma função vetorial. É uma função como você está acostumado, é um alfa-t. Então, ó, eu vou escolher uma função aqui. Eu vou chamar ela de alfa1. Essa função vetorial, ela tem que ter apenas duas coordenadas, tá? Ela tem que ser uma função que vai do R no R2, para poder eu conseguir fazer a composição com essa função aqui. Inclusive, eu vou chamar toda essa fração aqui, eu vou chamar isso aí de uma função f, f de xy. Então, para você conseguir fazer uma composição de f com alfa, você tem que pegar funções alfas que tenham duas coordenadas, para poder fazer sentido você jogar aqui. E aí, por exemplo, eu posso escolher uma função alfa1 de t como sendo 0 e t. Será que essa função é válida para eu fazer a composição? Essa função ela vai ser válida se ela cumpre as duas condições. A primeira, essa função aqui, alfa-t, ela passa pelo ponto 0, 0? O que vocês acham? Sim ou não? Ela passa pelo ponto 0, 0. Quando é que ela passa pelo ponto 0, 0? Quando o parâmetro é igual a quanto? É igual a 0. Então, ela passa pelo ponto 0, 0. Agora eu te pergunto, ela passa uma única vez pelo ponto 0, 0? Sim ou não? Sim. Por que sim? Porque quando t é igual a 0, ela passa pelo ponto 0, 0. Quando t não é 0, para qualquer outro valor de t, ela não vai chegar no 0, 0. Tá? Então, ela satisfaz a minha primeira condição. A segunda condição, essa função ela é contínua para o ponto 0, 0? O que vocês acham? Essa função alfa-t, ela é contínua para o ponto 0, 0? Sim ou não, gente? Sim. Como é que eu sei? Como é que eu sei quando uma função vetorial é contínua? Quando cada coordenada é uma função contínua. A primeira coordenada dela é uma função contínua? Sim, porque é a função constante. A segunda coordenada dela é contínua? Sim, então, na verdade, ela é contínua para todo t, não só para 0, 0. Então, essa função aqui, ela é um caminho válido para mim. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a composição f bola alfa1. E eu vou ver quanto é que vai dar esse limite. Então, vamos lá. Deixa eu escrever melhor aqui, né? Vou escrever assim, para alfa1 de t igual a 0t, segue que Aí eu vou colocar aqui, ó, limite. Aí eu vou fazer a composição de f com alfa1. Eu vou até fazer aqui do lado, só para a gente fazer aqui por parte. Olha só, quando eu faço a composição f alfa1 de t,
o que eu estou fazendo, gente? Eu vou substituir, no lugar do x e do y, eu vou substituir pelas coordenadas do α1. Então, ó, no lugar do x, eu vou colocar 0. No lugar do y, eu vou colocar t. Porque quem é o meu α1 de t? É o 0t. Então, f de α1 de t é igual a f de 0t. Mas quem é o f de 0t? Aqui na minha fração, onde tem x eu vou colocar 0, onde tem y eu vou colocar t. Então, eu venho aqui, ó, escrevo igual. Aí aqui é x², então vai ficar 0 ao quadrado. Vai ficar 0 ao quadrado menos. Aí no lugar do y eu coloco t, então vai ficar t². Dividido embaixo, 0 ao quadrado mais t ao quadrado. Entenderam essa composição que eu fiz aqui? Então, simplesmente, eu escolhi uma curva que satisfizesse as minhas condições. Já que eu percebi que ela estava dentro das condições, eu fiz a composta dela aqui, ó, f α1. F de α1 me deu essa minha fração aqui. Agora, eu vou calcular o limite para isso daqui. Tá? Vou calcular o limite para isso daqui. Então, ó, vai ficar o limite de f de α1 de t quando t converge para quanto aqui? Ó, eu quero voltar para o ponto zero, quero voltar para a minha convergência aqui no 0, 0. Então, para isso, o t tem que convergir para onde? Para 0. Então, coloco aqui, ó, 0. Ah, professor, por que o senhor não tirou já o 0 daqui? Calma, vou tirar agora, não tem problema. Mas 0 é 0. Não tem... Então, como é que vai ficar esse limite aqui? Vai ficar igual a limite. Aí aqui é 0. Então, vai ficar menos t² sobre t². Limite de menos t² sobre t². Isso quando t converge para 0. Aí aqui, o que dá para a gente fazer para calcular esse limite aqui? Eu posso simplificar o t² com t². Quando eu faço isso, vai ficar quanto aqui? Menos 1. Aí o limite da constante é ela mesma. Então, aqui, ó, deu menos 1. Pergunta que eu faço para vocês agora. Isso aqui significa que o meu limite existe e é igual a menos 1? Sim ou não? Não. Eu ainda não provei nada. A única coisa que eu provei é que quando eu sigo por esse caminho aqui, pelo caminho dessa função vetorial, que é a função 0t, a minha função está convergindo para cá. Mas isso aqui é como se fosse um limite lateral. Digo como se fosse, porque na verdade agora eu tenho vários infinitos limites laterais, né? Digamos assim. Então isso aqui é só um caminho que eu percorri. Agora eu tenho que escolher um outro caminho e mostrar que por esse outro caminho o meu limite dá diferente. Se ele der diferente, é porque eu já posso afirmar que o limite não existe. Ok? Aí eu pergunto para vocês, e se eu escolher um outro caminho e de novo deu menos 1? Eu já posso afirmar que o limite existe, é igual a menos 1? Não. Gente, isso aqui que eu estou fazendo, de pegando curvas, α1, daqui a pouco eu vou colocar α2, α3, α4. Digamos que eu pegue 1000 curvas. Pegue 1000 curvas, tudo diferente, mas que satisfaz as minhas hipóteses lá. Jogue no meu limite e deu sempre o mesmo valor. Eu posso afirmar que ele existe igual a menos 1? Não, não posso. Isso aqui que eu estou fazendo só serve para provar que o limite não existe. Então, eu só vou pegar curvas diferentes, jogar no limite, se eu estou suspeitando que o meu limite não existe. Tá? Se eu suspeito que ele existe, eu não vou fazer dessa forma aqui. Vou fazer de outra forma, usando outras propriedades. Tá? Então, como eu suspeito que ele não existe, por isso que eu estou pegando aqui curvas. Agora, eu vou pegar uma outra curva. Vou fazer bem aqui. Quem seria a minha outra curva que eu posso pegar? Na verdade, eu posso pegar várias curvas, né? Tem infinitas curvas para eu pegar, desde que satisfaçam minhas condições. Mas a segunda curva que eu vou pegar é essa daqui, ó. Vou pegar a curva t e 0. Ou seja, eu só troquei aqui, né? Isso já me dá uma curva diferente, né? Porque a curva 0 e t não é a mesma coisa que t e 0. Mesmo que eu tenha trocado ali, mas a ordem aqui das coordenadas importa. Agora eu vou pegar essa curva. Ela também satisfaz as minhas condições. Ela passa pelo ponto 0, 0 uma única vez e ela é contínua. Agora vamos ver para essa curva o que acontece com o limite. Então vou jogar aqui, ó, limite de alfa
de f de alfa 2 agora. F de alfa 2, isso quando t vai para zero. Bom, aí agora, no lugar do x, que eu vou colocar o t. No lugar do y, eu vou colocar 0. Como é que vai ficar esse limite aqui? Ó? Vai ficar limite de... Aí aqui o x é igual a t, então vai ficar t quadrado, aí menos 0 ao quadrado, já que é 0, não vou colocar. Vai ficar só t quadrado aqui em cima. E embaixo, t quadrado de novo, então dividido por t quadrado, mais 0 ao quadrado, que é 0. Então, vou deixar como está. Isso quando t vai para 0. Posso simplificar aqui, ó, os dois. Quanto deu? Deu 1. 1 é a mesma coisa que menos 1? Não. Então, o que eu posso concluir com isso daqui? Que o limite ali não existe. Essa é a minha conclusão. Eu peguei dois caminhos diferentes e esses caminhos me deram resultados diferentes. Então, eu posso concluir que o limite não existe. Tá? Então, vou até escrever aqui, ó, logo, o limite, que é aquele ali, né? O limite não existe. Não existe. E aqui acaba a nossa questão. Como será o gráfico de uma função onde o limite não existe em algum ponto, né? O que será que está acontecendo ali, naquele ponto 0, 0? Bora analisar aqui o GeoGebra rapidamente, só para a gente ver o que está acontecendo com essa função. Ó, então, vai aparecer o GeoGebra para vocês. Eu já vou colocar aqui a minha função, f de x, y, é igual... Já vou colocar aqui a minha fração. Em cima é x² menos y². Embaixo é x² mais y². Então, olha só o que está acontecendo com a minha função quando ela chega próximo do 0, 0, próximo da origem. Vamos perceber o seguinte, a minha primeira função, bora voltar aqui para o quadro rapidamente, só para eu explicar depois no gráfico. Aqui no quadro 1, ó, a nossa primeira função que a gente escolheu foi essa daqui, α1 de t é igual a 0t, correto? Se você reparar, o que significa essa função aqui? Significa que em x sempre eu tô zerado, né? Em x é igual a 0, e em y é igual a t. Então, na verdade, isso daqui eu estou caminhando exatamente na direção do eixo y. É isso que eu estou fazendo. Eu estou caminhando no gráfico dessa função aqui, né? Eu estou pegando pontos que estão exatamente no eixo y. Estou jogando aqui no gráfico e estou vendo que ponto que eu estou chegando. Eu estou chegando no menos 1, lá na imagem. Essa outra curva aqui, ó, t e 0, agora o y está zerado e eu estou caminhando exatamente no eixo x. Estou caminhando na direção do eixo x. Quando eu caminho na direção do eixo x, o meu valor aqui está sendo igual a 1. Tá? Então, bora voltar aqui para o gráfico. Ó, bora ver aqui. O meu eixo x é o eixo vermelho aqui, ó. Então, se eu caminhar sempre na direção do eixo x, ó, só na direção do eixo x em cima dele, lá no gráfico da minha função, nota que eu estou me aproximando de quem? Do valor 1. Ó, tá bem aqui 1. Aqui é 0, 1 e 2. Não é verdade? Então, ó, se eu me aproximar na direção do eixo x, eu estou aqui, ó, sempre pegando aqui no valor igual a 1. Mas quando eu me aproximo em direção ao eixo y, que é o verdinho aqui, olha o que acontece. Eu estou me aproximando aqui embaixo, ó, do menos 1. Tanto aqui, quando você olhar pelo outro lado aqui, ó, eu estou me aproximando do menos 1. E se eu pegasse uma outra curva, eu poderia estar me aproximando de um outro valor também. Então, é isso que está acontecendo. Quando para pontos próximos de 0, 0, a minha imagem ela não está convergindo para valor nenhum. Às vezes, depende da direção que você pegar, você vai para 1. Se você pegar outra direção, você vai para menos 1. Então, isso mostra, né, geometricamente aqui que o limite ele não existe. Coisa que a gente já tinha provado ali no quadro. Entenderam, gente, o que está acontecendo? Interessante, né? Agora é uma coisa assim, bem contraintuitiva, na verdade, isso daqui. Então, vamos lá. Vamos continuar resolvendo mais alguns aqui. Vamos resolver o item B agora, que é esse limite aí. Limite de xy sobre x² mais y². A gente vai verificar que o limite não existe, né?
Deixa eu colocar aqui no quadro logo. Letra B. Limite xy sobre x² mais y² quando xy converge para 0, 0. Tá, vamos provar isso daqui agora. Só lembrando que na sua prova, caso caia uma questão de limite, eu não vou dizer para você, olha, prove que esse limite não existe. Ou então vou dizer, prove que esse limite existe. Não, eu só vou dizer assim, olha, calcule o limite caso exista. E aí você que vai tentar ali mostrar ou que ele existe ou que ele não existe. Então aqui tudo bem, aqui na aula de hoje você já sabe que isso aqui não existe porque a gente está nessa parte de limites que não existem. Mas na sua prova não vai ter essa distinção tão clara assim, né? E aí a sua experiência é o seu treino que vai dizer para você qual caminho você vai seguir. Será que eu vou tentar provar que o limite existe? Será que eu vou tentar provar que o limite não existe? Aí depende de você, né? Então aqui, por exemplo, olha, se a gente fosse ver a aula passada, a gente poderia já imaginar que esse limite aqui, ele tem cara de que parece que ele existe, porque ele parece com aqueles limites lá que a gente separou em 2, né, colocou o y para cá, mostrou que isso aqui é limitado, mostrou que isso aqui vai para 0, não parece um limite que nem daquele jeito lá? Né? Por exemplo, aqui, ó, eu não poderia separar assim, ó, x sobre x² mais y², y. Não podia separar assim? Aí, tá, esse aqui vai para 0, esse aqui é limitado, então o limite vai para 0. Só que é uma pena, né? O que é uma pena? É que isso aqui não é limitado. Tá? Se fosse aqui y², ok, isso aqui é limitado. Mas isso daqui, ó, já não é mais limitado. Então você não consegue mostrar que esse limite existe, até porque ele não existe. Essa que é a verdade. Tá? Então, cuidado. Pois bem, então quero mostrar se esse limite aí ele existe, não existe, e eu vou tentar provar que ele não existe. Vou chamar essa função aqui de g de xy. Aí eu vou escolher aqui algumas curvas e vou ver como é que o limite se comporta para esses caminhos que eu segui. Então, primeiro, para α1, olha, eu vou escolher a mesma curva que a gente usou ali, α1 igual a 0t. Aí eu já sei que essa curva ela só passa pelo ponto 0, 0 uma única vez, eu já sei que ela é contínua, já sei que eu posso usar ela para esse caso aqui. Quando eu uso essa curva, vamos ver quanto é que vai dar esse limite. Vai ficar limite. Aqui eu já vou fazer um pouquinho mais rápido, né? Porque a gente o raciocínio aqui é quase o meio. Então, você já sabe que aqui eu vou fazer a composta, né, de g bola f1, α1. O meu t ele vai para 0. E aqui eu vou fazer a composta primeiro. Vai ficar limite. Ó, vamos ver o que vai acontecer. No lugar do x, eu vou colocar 0. No lugar do y, eu vou colocar t. Então, aqui vai ficar 0 vezes t. 0 vezes t é 0. Então, vai ficar 0 dividido. Aqui embaixo, 0² é 0. Mais t². Vai ficar 0 sobre t². Isso quando t vai para 0. Pergunta. Isso aqui é uma indeterminação, sim ou não? Isso aqui é uma indeterminação, sim ou não? Não. Por que não? Porque o numerador, ele é o 0. Ele é exatamente o 0. É indeterminação quando o numerador e o denominador convergem para 0, ou seja, se aproximam de 0. Mas, nesse caso, o numerador já é o próprio 0. E o denominador, ele vai ser 0 em algum momento? Não, porque ele só está convergindo para lá. Então, você tem o número 0, exatamente 0, dividido por um valor que está convergindo para 0, mas não é 0. Então, isso aqui dá quanto? Isso dá 0. Então, esse limite aqui, ó, é igual a 0. Tá? Então, já usei aqui uma função, o limite deu 0. Então, isso aqui ainda não me garante nada, né? Porque isso aqui não prova que o limite existe e nem me provou ainda que o limite não existe. Então, eu tenho que pegar outras funções. Então, vamos usar aqui. Vamos dizer que você vai usar a mesma curva ali da anterior. Aí você fala assim, então agora a próxima curva que eu vou escolher aqui, eu só vou de novo trocar aqui os eixos. Aí eu vou escolher aqui a curva
t e 0 agora. Aí, quando você faz a curva t e 0, para esse caso aí, ó, vai ficar limite de g composta com alfa 2 de t, isso quando t converge para 0. Isso aqui vai dar igual limite. Aí aqui, né, o que vai acontecer? No lugar do x eu vou colocar t, no lugar do y eu vou colocar 0. Nesse caso, ó, x igual a t, y igual a 0. 0 vezes t é 0. Então, vai ficar 0 dividido. No lugar do x, t quadrado mais 0. Então, vai ficar t quadrado. Isso quando t vai para 0. Ó, então, de novo, 0 sobre alguma coisa que vai para 0 é o próprio 0. Então, isso aqui é 0. Ó, então, nesse caso aqui, nessa questão, eu peguei duas curvas, fiz a composta, mas o resultado foi o mesmo. Cuidado! Isso, vou falar de novo, isso prova que o limite existe e é igual a 0? Não, isso não está provando nada. Só está me provando que, nesse caso aqui, ó, eu escolhi caminhar pelo eixo y e cheguei no ponto 0. Aqui, eu escolhi caminhar pelo eixo x, cheguei no 0. Mas existem só esses dois caminhos para seguir? Não. Existem infinitos caminhos. Então, agora, professor, o que eu faço? Começa a me desesperar? Não. Você só tem que pensar em outro ponto, em outro caminho, que talvez não vai dar 0 para essa situação aí. Então, nesse caso, ó, eu vou escolher outro caminho. Vou escolher aqui, ó, para alfa 3. Quem vai ser meu alfa 3? Vou colocar t e t. Vamos ver. Vou colocar duas vezes o t aqui. Bom, essa curva é um pouco diferente do que a gente estava fazendo antes, né? Então, bora ver se ela satisfaz aquelas condições lá. Primeiro, ela é contínua em todo ponto, sim ou não? Ela é contínua em todo ponto, porque aqui é t, isso aqui é sempre contínuo, isso aqui é sempre contínuo. Ok. Agora, ela passa pelo 0, essa curva aqui, pelo 0, 0, pela origem, sim ou não? Sim, quando o quê? Quando t igual a quanto? Igual a 0. Existe algum outro parâmetro para t que ela passe pelo 0, 0? Existe um outro parâmetro para t que ela passe pelo 0, 0? Não. Então, beleza. Então, ela satisfaz as minhas condições, eu posso usar essa função. Então, vou fazer a composta dela agora. Bora ver como é que vai ficar o limite. Então, ó, limite. Aí, agora, eu vou fazer a composta dela. Então, no lugar do x, eu vou colocar t. No lugar do y, eu também vou colocar t. Ninguém eu vou colocar 0 de cara. Então, vem aqui para a minha função, ó, no lugar do x, eu vou colocar t. No lugar do y, eu vou colocar t. Então, vai ficar t vezes t. T quadrado. Então, aqui em cima vai ficar t quadrado. Dividido. Aí, aqui embaixo, ó, o x é t, vai ficar t quadrado. O y também é t, vai ficar t quadrado. Então, aqui embaixo vai ficar t quadrado mais t quadrado. Isso quando t converge para 0. Aqui eu posso fazer, posso somar, né? É a mesma coisa, t quadrado, t quadrado. Então, esse limite aqui vai ficar limite de t quadrado sobre 2t ao quadrado. Isso quando t converge para 0. Posso simplificar. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2 vezes 1, que é 2. 1 sobre 2, que é uma constante. Então, esse limite aqui vai ser 1 sobre 2. Olha que legal. Então, ó, calculei para esta outra curva aqui, e o limite deu igual ao que estava dando antes? Não. Então, eu escolhi um outro caminho para seguir e deu meio. Qual é a minha conclusão? Que o limite ali não existe. Essa é a nossa conclusão. Então, este limite aqui, ó, vou escrever aqui, ele não existe. Ele não existe. Então, esse está acontecendo. Alguma dúvida, gente? Vocês estão gostando de limite? Interessante, né? Legal. Não estou vendo mesmo a cara de vocês de alegria, assim, né? De pegar esse conteúdo aqui de limite muito interessante mesmo. Bom, não sei se... Acho que a gente ainda vai ver, claro, derivada, integral, né? Mas eu acho que limite já é um dos assuntos mais emocionantes aqui de cálculo 2. Ele só perde para um assunto. Vou falar qual é para vocês. Funções diferenciáveis. Esse, para mim, é o mais legal. É o que eu fico mais feliz de dar aula, é funções diferenciáveis. Mas não que eu não fique feliz aqui, né? Pelo contrário, estou muito feliz aqui de estar dando essa aula. Vamos ver aqui no gráfico de novo o que está acontecendo com essa função. Vou colocar aqui agora essa outra função, né? Que é a função xy. Xy está aqui.
Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha só, para essa função, deixa eu tentar me aproximar mais um pouco aqui. Olha só, se eu escolho o eixo x para seguir, que é esse eixo aqui, ó, vermelhinho, eu estou me aproximando do zero, que é o que deu ali no gráfico. Se eu me aproximo pelo eixo y, que é o verdinho aqui, ó, eu também chego no zero. Agora, se eu me aproximo pela curva TT, quem é essa curva TT? É a função identidade, né? Ou seja, se eu me aproximo pela diagonal aqui, ó, se eu me aproximo pela diagonal, olha onde eu estou chegando. Estou chegando no ponto 0,5, que é o ponto meio. Então, para caminhos diferentes, eu chego a valores diferentes. Por isso que esse limite ele não existe. Diferente, ó, na aula passada, a gente resolveu esse limite aqui, ó. A gente resolveu x vezes y ao quadrado. Se eu coloco esse ao quadrado aqui, ó, ele já vai mudar tudo. Porque se eu coloco ao quadrado, a gente provou que esse limite existe. E ele é igual a zero. Vamos ver como é que vai ficar o gráfico dele. Ó, olha como é o gráfico dele agora. Quando eu mudei isso daqui. Qualquer caminho que você pegar, ele vai convergir para zero. Ó. Ele não tem nenhuma ambiguidade aqui. Ele sempre vai convergir para zero para pontos próximos do 0, 0, próximos da origem. Entenderam? Muito bem. Então, vamos continuar. Bom, com isso, gente, eu vou aqui para o próximo slide nosso e a gente vai falar agora sobre funções contínuas, tá bom? Claro que funções contínuas ainda é fortemente nesse assunto de limites. Então, só vou definir rapidamente com vocês. Esse conteúdo aí nem é muito grande, na verdade. A gente só vai definir o que é uma função contínua, depois algumas propriedades, a gente vai resolver alguns exercícios. Então, é isso que vai funcionar. Então, aula de hoje, aula número 12, funções contínuas. E primeiro eu vou definir o que é uma função contínua. Então, vamos lá. Definição. Considere f uma função aí de n variáveis. A é um ponto que tem também n coordenadas, né? Está no domínio de f. E aí dizemos que f é contínua em A se para todo ε positivo existir um delta positivo, tal que, quando a norma de x menos a é menor que delta e maior que zero, isso implica que o módulo de f de x menos f de a é menor que ε. Bom, simbolicamente eu escrevo assim, ó, limite de f de x quando x tende a A é igual a f de a. Então, a definição não muda lá do cálculo 1. Então, só lembrando, quais são as sutilezas aqui da definição de continuidade? Uma das sutilezas aqui é que agora o ponto onde nós vamos analisar o limite, ele faz parte do domínio da minha função. Note que eu coloquei bem aqui, ó, esse Azinho, que é o meu ponto de acumulação, ele faz parte, ó, ele pertence ao domínio da minha função. Antes, ele não era obrigado a fazer parte do domínio. Tanto que era muito mais interessante quando você pegava pontos fora do domínio. Aí era mais interessante. Mas aqui, quando você fala de função contínua, você só considera pontos no domínio da sua função. Por isso que está bem definido o meu valor f de a. Ó, FA aqui, ó, ele está bem definido porque o A faz parte do meu domínio. Então, por isso que eu posso colocar ele aqui e por isso que, simbolicamente, eu escrevo assim. O que isso me diz? Que se uma função é contínua, você já sabe que ela é contínua num ponto, então calcular limite naquele ponto equivale a simplesmente você pegar aquele ponto e jogar na função e calcular o valor da imagem. Simples assim. Então, se você olhar para uma função a partir de agora e você já sabe que essa função é contínua naquele ponto, então, para você, basta jogar o valor naquele ponto e acabou. Você consegue calcular o limite, se você já sabe que a função é contínua. Se você não sabe, aí você vai ter que usar a propriedade de limite para tentar provar que aquele limite existe ou que não existe. Então, vamos lá. Exercício número 1. Verifique se a função, essa função aqui, ó, 4x mais 3y, ela é contínua para esse ponto aí, ó, para o ponto 1, 2. Então, é isso que a gente vai verificar. Vou fazer aqui no terceiro quadro. Esse agora é o primeiro exercício da aula de hoje, da aula de funções contínuas. Então, eu tenho f de xy é igual a 4x mais 3y, e o ponto que eu quero considerar é o ponto 1, 2. Tá, vamos lá, gente. Ele quer que a gente verifique se essa função aqui ela é contínua para esse ponto. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o limite
dessa função quando x e y tende a esse ponto aqui, e eu vou analisar se o valor é o mesmo para f de 1, 2. Tá? Então, primeiro eu vou calcular o limite, depois eu vou analisar o valor da função nesse ponto aqui. Então, primeiro, calculando o limite. Limite de, vou colocar logo aqui, né, 4x mais 3y, quando x e y está tendendo a 1 e 2. Como é que a gente faz mesmo o limite desse? Eu aplico propriedades. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Então, eu separo em dois limites. Quando eu separo em dois limites, a constante eu posso tirar do limite, né? Isso tudo a gente viu na aula passada. Então, vai ficar aqui 4 vezes o limite de x quando x tende a 1. Isso aqui já é outra propriedade que eu estou usando. Mais 3 vezes limite de y quando o y tende a 2. Aí aqui, limite de x quando x tende a 1 é 1. Então, aqui dá 1. Aqui, limite de y quando y tende a 2 é 2. Então, aqui vai dar 2. E aí, no final, eu descubro que esse limite é 4 vezes 1 é 4, 3 vezes 2 é 6, 4 mais 6, 10. Então, ó, calculei o limite para esse ponto aqui, usando as propriedades de limite, cheguei nesse valor, 10. Agora, eu vou calcular o valor da função nesse ponto aqui. Ou seja, eu vou calcular o f de 1, 2. Então, aqui, estou calculando uma coisa, aqui eu estou calculando outra coisa. Bom, como é que eu calculo isso aqui? Onde tem o x, eu coloco 1, onde tem y, eu coloco 2. Então, vai ficar 4 vezes 1 mais 3 vezes 2. 4 vezes 1 é 4, 3 vezes 2 é 6, 4 mais 6 é 10. Então, calculei o limite para esse ponto, calculei o valor da função nesse ponto. Deu igual? Sim ou não? Sim. Então, essa função é contínua nesse ponto? Sim. Então, mostrei que ela é contínua. Por quê? Porque deu igual. Esse valor é igual a esse. Então, logo f é contínua aí nesse ponto aí que ele me pediu. 1, 2. Então, pronto, gente. Se caísse uma questão dessa, né? Prove que a função é contínua em um ponto. Você ia calcular o limite, depois ia calcular o valor da função no ponto. Se deu igual, é porque ela é contínua. Se não deu igual, ela não é contínua nesse ponto. Próximo exercício. Verifique se a função u de x e yz, no caso de 3 coordenadas, é igual a x², que é igual a x² mais cosseno de 2y menos z. Verifique agora se essa função é contínua. Note que aqui ele não está especificando em qual ponto. Quando ele não especifica o ponto, significa o quê? Que ele quer que você prove que essa função é contínua em todo o seu domínio. Tá? Então, de alguma forma, a gente vai tentar provar que essa função é contínua em todo o domínio dela. Qual é o domínio dela? Qual é o domínio dela aqui? É todo o quê? Todos os reais? Não. Todo o quê? Todo o R3. Muito bem, todo o R3, porque ela tem 3 coordenadas aqui. Então, é todo o R3 é o domínio dela. Então, será que ela é contínua em todo o R3? Esse que a gente vai ver. Aí, depois dessa, a gente vai ver algumas propriedades de continuidade. Aí, pronto, depois é só usar as propriedades. A minha função u, x, y, z é igual a x² mais cosseno. Sabe que eu já esqueci? Deixa eu ver de novo lá. 2y menos z. 2y menos z. Pronto. Está aqui. Tá, então eu tenho essa função, a minha função u, ela é dada por essa forma aqui, x² mais cosseno de 2y menos z. E agora, a gente vai provar aqui se ela é contínua. Então, para isso, eu vou pegar um ponto qualquer do R3, que é o domínio dela, né? O domínio de U é igual a R3. Então, fixando, aí eu vou pegar um ponto qualquer
acho que eu vou chamar de ABC. ABC. Poderia chamar de x0, y0, z0 também, mas vou colocar ABC. Fixando o ABC, que faz parte do domínio da minha função u. Lembrando que o domínio da minha função u é igual a todo R3. Temos. Tá, então eu vou fixar aqui um ponto e eu vou calcular o limite para esse ponto aqui. Então, limite, aí eu já vou colocar aí, x² mais cosseno de 2y menos z, quando x, y, z converge para ABC. Tá, essa daqui a gente vai fazer mais rápido, porque eu vou aplicar as propriedades. Então, na verdade, acho que a gente fez essa na aula passada. O que eu vou fazer aqui? De novo, o limite da soma é a soma dos limites. Então, eu vou aplicar o limite só em x e x², depois eu vou aplicar o limite só aqui no cosseno. Só que aqui eu tenho uma função composta, né? Eu tenho a função cosseno composta com essa função que está aqui, que é a função 2y menos z. Então, isso aqui cabe naquela propriedade do limite da função composta. Então, na hora que eu for calcular esse limite aqui, basta eu calcular o limite aqui dentro do argumento. Quando eu faço isso, o que acontece? Isso aqui vai ficar igual. Bom, vai ficar assim, limite de x², isso quando x, y e z tende a ABC, mais, aqui eu já estou separando em cosseno, aí nesse caso aqui eu já vou colocar o limite aqui dentro. Limite de 2y menos z, isso quando x, y e z está convergindo para o ponto ABC. Tá? Então, separei em dois limites, vou calcular o limite desse primeiro e desse segundo aqui. Para esse segundo aqui, como é uma função composta, satisfaz aquelas propriedades lá do teorema da proposição, então eu posso calcular o limite só dentro do argumento, que é o que está aqui. Tudo bem, aí como é que eu calculo esse limite aqui? x² é a mesma coisa que x vezes x. Então, eu consigo aplicar o limite aí do produto, né? Aí, o limite só de x ficaria x quando x tende a a, que é o próprio a. Então, ficaria a vezes a, que é a ao quadrado. Então, esse primeiro limite aqui vai ser igual a ao quadrado. Agora, aqui, separa em dois limites de novo. Aqui fica duas vezes o limite de y quando y tende a b. Então, vai ficar só 2b. E aqui vai ficar menos o limite de z quando z tende a c. Então, vai ficar 2b menos c. Então, isso vai ficar cosseno de 2b menos c. Tá, então, calculei o limite, me deu isso daqui. Agora, eu pergunto para vocês, isso daqui é a mesma coisa? Ó, isso aqui é uma pergunta, vocês que vão me falar. É a mesma coisa que se eu pegasse a minha função e já jogasse direto esse ponto, ABC, sim ou não? Sim. Se jogasse direto aqui, ó, ABC, aí ia dar ao quadrado mais cosseno de 2b menos c. Está aqui. Então, sim, é verdade. Então, eu acabei de provar que para qualquer ponto do domínio da minha função u, essa igualdade, ou seja, esse limite aqui, ele é igual à própria função u nesse ponto aqui. Então, eu provei que a função é contínua. Então, com isso, ó, minha resposta, vou colocar aqui, colocar para cá. Logo, o u, minha função, né, é contínua. Quando eu digo só contínua, é que ela é contínua em todo ponto dela. Aí, gente, talvez vocês podem estar um pouco confusos, né, porque com certeza normalmente vem na sua mente o seguinte, professor, mas por que desde o início eu não só substituí aqui o u pelo ponto ABC? Porque lembrando, gente, eu sei que com o tempo isso se cria um vício na gente, né? Sempre que você vai calcular o limite, parece que você quer logo substituir o ponto que está ali pela função. Parece que você quer logo fazer isso. Mas lembre que, na verdade, você só pode realmente substituir o ponto pela função direto mesmo, sem dar nenhum problema, se aquela função for contínua. Agora, se não existisse esse negócio de continuidade ou de
propriedade de funções contínuas, aí o que a gente ia ter que fazer sempre para calcular limite? Sempre ia ter que usar aquelas propriedades de limite, ou épsilons e deltas, sempre. Então, na verdade, a continuidade que a gente está estudando agora é o que vai nos ajudar a calcular alguns limites mais rápido. Mas, para isso, primeiro você estuda a continuidade. Aí, depois, sim, você sai jogando direto aí. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês algumas propriedades. E agora, assim, com essas propriedades que eu vou mostrar aqui, aí sim, dependendo do caso, você só joga direto o ponto e acabou, né? Por exemplo, vamos ver aqui, propriedade 1. Bom, se você tem a função f de x igual a k, então essa função é contínua. Lembrando que x aqui tem n coordenadas, tá? x1, x2 até xn. Então, se a sua função é a função contínua, se a sua função é a função constante, então ela é contínua e você só é feliz aqui, né? Só joga aqui o ponto. Que nesse caso, para constante. Propriedade 2. Se a sua função aqui, f de x1 até xn, é igual a uma das coordenadas xi, então esse tipo de função também é contínua. Você só substitui aí o ponto. Outra. Se você tem f e g, funções contínuas, k é uma constante, então essa propriedade aqui nos diz que k vezes f também vai ser uma função contínua. Tá? Então, toda vez que você pega uma constante vezes uma função contínua, isso é uma função contínua. F mais g também é contínua. Então, somando funções contínuas ainda é uma função contínua. F vezes g também é contínua. E, por último, f sobre g também é contínua, desde que g aplicado nesse ponto é diferente de zero. Tá? Então, agora pronto. Se você vê aí uma divisão de duas funções contínuas, você já sabe que é contínua, é só substituir o ponto. Né? Por exemplo, uma função polinomial de duas variáveis, ela é contínua. Por quê? Porque, na verdade, uma função polinomial de duas variáveis, ela é uma soma e multiplicações de funções contínuas. Então, aplicando essas propriedades aqui, que a gente acabou de ver, você consegue mostrar que toda função polinomial é contínua. Então, toda vez que você vê um polinômio, você quer calcular o limite, você só substitui o ponto, acabou. Você já pode fazer isso pela propriedade dela ser contínua. Outra, função racional. Toda função racional de duas variáveis também é contínua. Então, se você vê um polinômio dividido por outro polinômio, isso é uma função racional. Ela é contínua. Então, você pode só simplesmente jogar no ponto que vai dar certo. Só que aí você me pergunta o seguinte, né? Que é uma pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Vamos voltar aqui para o quadro. Vamos voltar aqui para o segundo quadro. Aqui no segundo quadro, a gente resolveu esse limite aqui, certo? Essa função g de xy. Eu pergunto para vocês, essa função aqui, ela é uma função racional? Sim ou não? O que vocês acham? Essa função aqui é uma função racional? Sim ou não? Olha, para ser função racional, você tem que ter um polinômio dividido por outro polinômio. Aqui em cima você tem um polinômio. Ah, só tem um monômio. Tá, tudo bem, mas ainda assim. Então, sim, você tem. Embaixo você tem um polinômio? Tem também, né? Então, isso aqui é uma função racional? É. A função racional é contínua? Sim, né? Acabei de mostrar. Então, esse limite aqui existe? Não. Aí você vai dizer, professor, não entendi. Mas você acabou de dizer que a função racional ela é contínua, então, toda vez que eu vou calcular o limite dela, eu posso simplesmente substituir aqui o ponto. Só que calma lá. O que eu falei no início da aula? Só existe continuidade, só faz sentido você falar em continuidade em pontos que estão no domínio da sua função. Agora eu te pergunto, esse ponto aqui, ó, que é onde eu estava calculando o limite, o 0, 0, ele faz parte do domínio da minha função? Não, não faz parte. Por isso que eu não posso já dizer se o limite existe ou não. Não, eu tive que mostrar, nesse caso, que ele não existe. Tá? Então, ó, a continuidade você só usa para pontos do domínio. Então, o fato desse limite aqui não existir não quer dizer que essa função não seja contínua. Ela é contínua, porque ela é contínua em todo o seu domínio. Entenderam essa observação? Ok. Então, vamos continuar aqui. Propriedade 4, também é a continuidade de uma função composta. Então, ó, seja f de t uma função de uma variável, g de xy uma função de duas variáveis, né? Desde que a imagem de g ela esteja no domínio da f, então faz sentido você fazer uma composta, f bola g. Então, se g é contínua e f também é contínua em g de AB, então a composta também é contínua. Tá? Então, está aqui.
a composição de funções contínuas, ainda assim vai ser uma função contínua. Bom, e agora que você sabe disso, vamos aqui resolver mais alguns exercícios. Então, terceiro aí, ó, determine os pontos de continuidade das funções abaixo. Então, aqui ele quer saber em quais pontos a função é contínua e quais ela não é contínua. Então, é isso que a gente vai analisar, tanto para o item A quanto para o item B. E a partir de agora, gente, é só exercício. Se der tempo, a gente entra já no assunto da aula que vem. Mas se não der, não tem problema também. Eu vou fazer aqui no segundo quadro. Letra A, f de x, y é igual log natural x² mais y² menos 9. Tá, vamos lá, vamos fazer logo essa daqui. Então, ele quer saber em quais pontos essa função aqui é contínua. Só que vamos lá. Aqui eu tenho uma função log, né, o log natural, e aqui dentro eu tenho um polinômio. Aí eu te pergunto o seguinte, um polinômio, toda função polinomial é contínua? Sim ou não? Sim. A função log, sozinha, quando eu digo log, a função log natural de t, né? Porque isso aqui é uma composta. A função log natural de t, que você aprende lá no cálculo 1, é uma função contínua? Sim, também. Então, aqui você tem uma composição de funções contínuas. Sim ou não? Isso é uma função contínua? É. A gente acabou de aprender aqui na proposição 4, que quando você pega duas funções contínuas e compõe, a composição também é contínua. Só que lembrando, aí você vai dizer, professor, mas você não pode colocar qualquer x e y aqui. Não, de fato não posso. Mas eu repito, toda vez que eu falo de função contínua, eu estou falando de função contínua dentro do domínio da função. Então, pergunta, essa função é contínua? Resposta, sim. Ela é contínua em todo o seu domínio. Então, agora, para eu resolver essa questão, para eu achar os pontos de continuidade dela, basta eu achar o domínio da função. Tá? Então, esse que eu vou fazer agora. Eu vou achar o domínio da minha função. E aí, eu achando o domínio, eu acho os pontos de continuidade, já que ela é contínua em todo o seu domínio. Então, é isso que eu vou fazer. Então, f é contínua vou escrever assim, vou escrever menorzinho aqui. F é contínua, pois... O que significa só ela ser contínua? Significa que ela é contínua em todo o seu domínio. Tá? Então, ó, aqui eu até fui um pouco redundante, né? Mas depois eu já não vou escrever assim. Mas eu estou querendo dizer para vocês, ó, que essa função f ela é contínua. O que significa ela ser contínua? Significa que ela é contínua em todo o seu domínio. Então, o que eu tenho que fazer agora é descobrir o domínio dela. Então, vou colocar aqui, sendo o domínio de f é igual. Aí vamos procurar o domínio dela. Vou até procurar para cá. Bom, para eu procurar o domínio dela, primeiro eu pergunto para vocês, o domínio dela é todo R2? Sim ou não? Não, eu tenho uma restrição. Qual é a restrição para o log? É que dentro do argumento tem que ser o quê? Tem que ser positivo. Tá? Então, a minha restrição aqui é que aqui dentro, ou seja, x² mais y² menos 9, isso tem que ser maior que zero. O que significa também que x² mais y² tem que ser maior que 9. Né? Eu só ajeitei aqui essa desigualdade.
em termos geométricos, o que isso aqui significa? Ele não pede para eu fazer isso, mas eu vou fazer, né, que eu acho bem interessante. Vamos ver esse domínio da função em termos geométricos, seja no plano cartesiano. Como é que seria? Muito bem. Então, ó, se aqui fosse uma igualdade, você teria uma circunferência de centro na origem, todos concordam? E raio 9? Não, né? Raio é 3, porque aqui ó, é r ao quadrado, então aqui é 3 ao quadrado. Então, você faz uma circunferência aqui de raio 3. A circunferência faz parte do domínio? Não, porque aqui não é maior ou igual, é só maior. Aqui eu venho, ó, vou tracejar, vou deixar assim, ó, só para simbolizar que a circunferência não faz parte do meu domínio. Tá, então, quem faz parte? São os pontos que estão dentro dela ou fora dela? Fora, porque é maior. Então, são os pontos que estão numa distância maior que o raio. Então, você vem aqui ó, e representa o domínio da sua função. Tá? Então, isso aqui é um bônus, né? Isso aqui ele não pedia, mas é importante até para a gente revisar algumas coisas. Mas o que eu poderia colocar, então, aqui? Eu já coloquei, né? F é contínua, que é contínua todo o seu domínio, sendo quem é o domínio de F? Vai ser os pontos x, y que pertencem ao R2, tais que x² mais y² maior que 9. E aqui você já conclui a sua questão. Tudo certo até aqui? A gente vai resolver o item B agora, né? Que ainda é também de função contínua. O item B, você vai ver que a gente vai usar um raciocínio parecido. Ele é o seguinte, ó. Aqui nesse caso também eu poderia só representar geometricamente? Poderia, não estaria errado, né? Pois, sendo que o domínio dela é representado geometricamente por essa forma aqui. Não estaria errado também. Vamos ver o item B. O item B é a função g de xy é igual ao arcosseno de xy. Então, de novo, ele quer que eu verifique aqui os pontos de continuidade para essa função, arcosseno de xy. Aí, eu vou usar o mesmo raciocínio. Qual é o raciocínio? Bom, primeiro, eu analiso aqui o argumento. O argumento é a minha função xy. A função xy é uma função contínua? É. A função arcosseno de t é uma função contínua? Arcosseno de t é contínua? É, também. Então, a composição das duas, seja arcosseno de xy, vai ser uma função contínua, sim ou não? Sim, vai ser. Só que ela é contínua em todo o seu domínio. Tá? Então, o que resta para mim agora é descobrir o domínio da minha função. Então, vamos lá. Eu vou começar logo pelo domínio. Qual é o domínio da minha função arcosseno? Vocês lembram? Qual tem que ser o domínio para a função arcosseno estar bem definida? Qual é o domínio da função arcosseno? Por exemplo, existe arcosseno de 2? Sim ou não? Existe arcosseno de 2? Não. Não, porque qual o ângulo cujo seno é igual a 2? Existe isso? Não. Então, qual é o domínio da função arcosseno? Entre menos 1 e 1. Tá? Então, só faz sentido quando você colocar dentro do argumento valores entre menos 1 e 1. Então, isso que está aqui dentro do argumento, o xy, ele tem que estar entre menos 1 e 1. Essa é a minha restrição. Então, eu já vou começar representando geometricamente isso daqui. Como é que eu vou representar isso daqui? Eu vou dividir por x dos dois lados. Por que eu vou dividir por x? Porque eu quero que aqui no meio fique só a minha função y. E aí eu vou descobrir mais ou menos como é que a minha função y ali está se comportando. Só que quando eu for dividir por x, isso daqui, eu vou ter duas possibilidades. Primeira, esse x que eu for dividir todo mundo, pode ser que ele seja positivo. Não é verdade? Pode ser também, segunda opção, é que ele seja negativo. Pode ser que ele seja zero na hora que eu for dividir? Não. Mas ele pode ser ou positivo ou negativo. Ah, professor, mas não é tanto faz se ele é positivo ou negativo? Não. Vai mudar. O que vai mudar? Se o x for positivo,
a minha desigualdade vai permanecer a mesma. Se o x for negativo, a minha desigualdade vai inverter. Tá? Então, eu tenho que considerar essas duas coisas. Se eu não considerar, eu vou errar o domínio da minha função, somente a representação geométrica dela. Eu vou fazer mais aqui embaixo, só porque eu vou querer mais espaço. Então, ó, lembrando, eu tenho aqui menos 1 menor ou igual que xy, que é menor ou igual que 1. Ok. Aí aqui eu vou dividir todo mundo por x. Só que aqui eu tenho dois casos a considerar. Primeiro caso, quando x é positivo. Segundo caso, quando x é negativo. Então, ó, primeiro caso, x positivo. Se o x é positivo, quando eu dividir todo mundo, a desigualdade não vai mudar. Então, vai ficar menos 1 sobre x menor ou igual que y, que é menor ou igual que 1 sobre x. Ou seja, para o eixo x positivo, para o pessoal aqui do positivo, o meu y está acima dessa curva e abaixo dessa curva. Agora, vamos ver para o lado negativo. Então, ó, segunda possibilidade é se o meu x aqui ele é negativo. Se o x é negativo, o que vai mudar é que a desigualdade ela vai inverter. Então, vai ficar 1 sobre x menor ou igual que y menor ou igual a menos 1 sobre x. Tá? Aqui eu já inverti, mas já deixei na outra posição, para ficar melhor para a gente enxergar. Tá, então, no lado negativo, o meu y está acima dessa curva e abaixo dessa curva. Então, logo, deixa eu só colocar aqui, G é contínua, né, pelas propriedades. G é contínua. Logo, os pontos de continuidade estão, vou colocar assim, estão representados abaixo. Então, vamos lá, vou fazer aqui o gráfico. Vocês lembram como é o gráfico de 1 sobre x? 1 sobre x é assim, ó. Você tem aqui, e para o lado negativo é assim. Então, e o menos 1 sobre x? Vou fazer ele de azul agora. Como é o gráfico de menos 1 sobre x? Seria algo aqui, ó, refletido, né? Está aqui. Então, em vermelho, você tem um gráfico de 1 sobre x, em azul, você tem um gráfico de menos 1 sobre x. Aí tá. Para o lado positivo, o meu y está acima da curva menos 1 sobre x, que é a curva azul, e abaixo da curva 1 sobre x, que é a curva aqui rosa. Então, os pontos de continuidade são esses pontos aqui, ó. Já para o lado negativo, o meu y está acima da curva 1 sobre x, que é essa curva aqui rosa, e abaixo da curva menos 1 sobre x, que é a curva azul. Então, para o lado negativo, ele está aqui. Então, esses são os pontos de continuidade para essa função aqui. Então, se você pegar qualquer ponto aqui, você tranquilamente está dentro do domínio, então você também pode calcular o limite só jogando diretamente no ponto. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Muito bem. Então, vamos resolver mais alguns exercícios aqui emocionantes. Bom, vou fazer aqui o exercício 4. Esse daí não é tão emocionante, né? Mas eu guardei um aqui para o final. Vocês vão ver, vocês não vão se arrepender, vai ser muito emocionante. Verifique se a função abaixo ela é contínua. Olha só. Então, f de xy é igual a x vezes seno disso daqui. Isso se xy for diferente da origem, do 0, 0. E ela é 0 se xy é igual a 0, 0. Então, eu pergunto para vocês, quem é o domínio da minha função f? Nesse caso aí, quem é o domínio da minha função f? Vamos lá, a função f, ela é composta, ela é definida por essa e por essa, né?
Vamos olhar para essa daqui primeiro. Essa função aqui, sozinha, só ela, qual é o domínio dela? É todo R2? Não. Qual é o único ponto que não está definido aqui? O 0, 0, né? Ok. E qual é o domínio da f? É todo o R2 menos o 0, 0? Não, é todo o R2. O domínio da função f é todo o R2. Ah, professor, mas e essa daqui? Não, essa daqui, ó, o f só é igual a ela quando você não está na origem. Mas quando você está na origem, a sua função f é a função 0. Tá? Então, perceba que a sua função f está definida para todo o R2. Quando não está na origem, ela se comporta assim, ó, x vezes seno. E quando ela está na origem, ela se comporta como uma função 0. Então, o domínio dela é todo R2. Então, a gente vai verificar se essa função aqui, f, ela é contínua. Tá? Se ela é contínua. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou só escrever ela aqui. F de xy é igual a x vezes o seno sobre isso se xy for diferente do ponto 0, 0, e ela vai ser simplesmente a função 0 se o xy é igual a 0, 0. Tá. Ele quer que a gente verifique se essa função f ela é contínua. Então, eu vou primeiro analisar pontos sem ser a origem. Tá? Para pontos sem ser a origem, ela se comporta como essa função aqui. Aí eu te pergunto, só essa função aqui, ela é contínua? Ela é contínua. Por quê? Porque aqui eu tenho um produto de duas funções. Esse produto aqui, essa função é a função x, ela sozinha é contínua. A função seno, o argumento dela é uma função racional, então isso aqui é uma composta. Composta de funções contínuas é contínua. Então, eu tenho uma contínua vezes outra contínua. Então, isso aqui me dá uma função contínua. Então, para pontos sem ser a origem, eu já tenho a continuidade. O único problema aqui é onde? É na origem, porque na origem a função ela muda de comportamento. Então, o meu problema aqui é com a origem. É aí que eu vou verificar se a função é contínua. Então, primeiro eu vou colocar assim, note, já que eu já expliquei aqui para vocês, note que f é contínua para xy diferente de 0, 0. Vamos então verificar no ponto 0, 0. Então, note que f é contínua para todo x diferente de 0, 0, então a gente vai verificar no ponto 0, 0. Então, como é que a gente verifica? Eu calculo o limite para esse ponto. E eu vou ver que valor vai dar do limite. Pode ser que o limite não exista. E aí eu já digo que a função não é contínua, mas pode ser que ele exista. Então, vamos lá. Então, vamos calcular aqui limite. Olha, gente, eu quero calcular o limite da minha função f de xy quando xy converge para 0, 0. Aí, vamos relembrar aqui do cálculo 1. A minha função f de xy, quando xy converge para 0, 0, ela se comporta como uma função de cima ou como uma função de baixo? O que vocês acham? Quando essa função f, quando xy converge para a origem, ela se comporta como uma função de cima ou como uma função de baixo? Como uma função de cima. Por quê? Ela só é a função de baixo se o xy for exatamente igual a 0, 0. Aqui eu te pergunto, o xy é exatamente igual a 0, 0? Não. Então, se ele não é exatamente 0,0, então ela se comporta como uma função de cima. Então, é esse valor que eu vou colocar ali. Então,
Então, vai ficar limite de x vezes o seno de 1 sobre x² mais y². Isso quando xy vai para 0, 0. Muito bem. Como é que a gente vai resolver esse limite? Primeiro, você suspeita o quê? Você suspeita que o limite existe ou que ele não existe? Que vai fazer a diferença de como você vai tentar resolver. Então, vamos lá. Você suspeita que o limite existe ou que ele não existe? Nesse caso aqui. Suspeita o quê? Que ele existe? Tá, então vamos tentar, já que a maioria suspeita que o limite existe, então vamos tentar provar que ele existe. Então vamos tentar por esse caminho, né, por esse raciocínio. Bom, para você provar que o limite existe, você pode aplicar algumas propriedades. Primeiro, a fatoração vai te ajudar aqui? Não, não vai te ajudar. Aquela propriedade de dividir em duas funções, uma é limitada, outra vai para 0. Será que a gente consegue aplicar aqui? Vamos ver. Nesse caso aqui, ó, eu tenho essa função. Essa função, você já percebe que é um produto, é uma multiplicação de duas funções, né? É a função x vezes essa função seno aqui. A função x vai para 0 com essa convergência aqui? Sim ou não? Sim. Opa, então já tem alguma coisa. Então, ó, já sei que essa função é para 0. Essa outra função, ela é limitada? Sim, porque é a função seno. A função seno está limitada entre o quê e o quê? Entre menos 1 e 1. Então, na verdade, ó, essa função aqui, por ser a função seno, ela é limitada. Aqui eu não vou escrever tudo, tá, gente? Mas numa prova você justifica, tá? Você fala a função seno é limitada. Então, ou você diz que a função seno é limitada por ser a função trigonométrica seno, ou você coloca lá que a função seno está entre menos 1 e 1. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Até colocar para não ter dúvida. Então, menos 1 é menor ou igual que o seno de 1 sobre x² mais y², que é menor ou igual que 1. Você pode escrever assim ou escrever que o módulo disso é menor ou igual que 1. É a mesma coisa. Então, olha só. Eu tenho uma função que vai para 0 vezes uma função que é limitada. Então, pela aquela propriedade, isso aqui é igual a 0. Então, consegui mostrar que o limite existe e que o limite é igual a 0. Agora, eu te pergunto, no ponto 0, 0, né, quanto vale o valor f de 0, 0? Se o x e o y são exatamente a origem, qual é o valor da minha função aqui? É 0. Então, na verdade, eu acabei de provar que esse limite, quando x e y converge para 0, 0, é 0, que é igual a f de 0, 0. Então, com isso, eu acabei de provar que sim, que a função é contínua em todo ponto dela, em todo o domínio dela. Então, logo, f é contínuo. Pronto, terminamos essa questão aqui. Próxima. Exercício 5. Verifique se a função abaixo ela é contínua. E aí você tem uma função g de x, y. Mais uma vez, o domínio dela é todo R2, já que o único ponto onde ela teria algum problema seria no 0, 0. Só que no 0, 0 ela muda, né? Ela não é mais essa função, ela é a função 1. Então, o domínio dela é todo R2. Então, falta eu verificar aqui, principalmente no 0, 0, se ela é contínua. Essa já não é mais tão emocionante para vocês, né? Que a gente já resolveu uma muito parecido. Mas depois dessa, eu garanto para vocês que vai ser uma questão bem interessante. Bem legal. Exercício 5. Ah, professor, eu falo isso para segurar a audiência, né? Mas não é, gente. Vocês vão ver só, eu não estou mentindo. Confia que a próxima vai valer a pena. x² vezes y sobre x² mais y². Isso se o x e y é diferente do 0, 0 e ela é 1 se o x e y é igual a 0, 0. Então, vamos lá, vamos para essa função aqui. Bom, eu não vou perder tempo, tá? Mas, é assim, eu teria que repetir tudo aquilo que eu já escrevi. Então, por exemplo, para essa função, para pontos sem ser o 0, 0, ela se comporta assim. Essa função aqui, ela é contínua? Só essa daqui, ela é contínua? É porque é a função racional. Tá? Então, o único ponto onde talvez me dê algum problema, que é onde eu vou analisar, é exatamente no ponto 0, 0.
que é quando ela muda de comportamento. Cuidado, tá, gente? Eu tenho uma observação para vocês. Não pense, talvez, numa prova, você poderia pensar assim, essa função aqui, para x, y diferente de 0, 0, ela é a função racional. A função racional é contínua. Para x, y igual a 0, 0, ela é a função constante. E a função constante é contínua. Logo, ela é contínua. Tá certo esse raciocínio? Não, não tá certo, tá? Toda vez que você tem uma função definida por partes, uma função que muda de comportamento em um ponto, não interessa se antes e depois ela era função contínua, você sempre vai ter que analisar naquele ponto, se ainda ocorre uma continuidade, ok? Então, sempre que você tem uma função desse tipo aqui, sempre você vai ter que analisar a continuidade nesse ponto onde ocorre uma transição. Tá, então vamos analisar. Então, vou colocar assim, no ponto 0, 0. O que acontece no ponto 0, 0? Vamos calcular o limite da minha função. Limite de g de xy quando xy tende a 0, 0. Bom, quando ele tende a 0, 0, ele não é o próprio 0, 0. Então, minha função vai se comportar que nem essa daqui de cima. Vai ficar limite de x² vezes y dividido por x² mais y² quando xy converge para 0, 0. Aí, mais uma vez, aqui você vai ter que ver o que você acha. Por exemplo, eu acho que esse limite existe. Então, você vai seguir por um raciocínio. Eu acho que esse limite não existe, você vai seguir por outro raciocínio. O que vocês acham? Esse aqui existe ou não existe? Esse aí existe ou não existe? Existe, né? Tá. Se ele existe, então vamos tentar provar que ele existe, usando algum raciocínio. Vou tentar usar o mesmo que eu usei ainda agora. Vou tentar dividir ele em duas funções, uma limitada e outra que vai para 0. Na verdade, a gente já fez esse limite na aula passada. Então, vai ficar limite de x² sobre x² mais y², isso quando xy converge para 0, 0, vezes y. Então, aqui, separei em duas funções. Mas se multiplicando vai dar a mesma coisa, né? Tá, esse meu valor aqui sozinho, o y, ele vai para 0. Essa função aqui é limitada? Sim ou não? Sim, nós provamos na aula passada. Não esqueçam, tá, gente? A gente provou. Vou até fazer de novo aqui rapidamente, mas só lembrando, por que essa função é limitada? É porque x² é menor ou igual que x² mais y². E é maior ou igual que 0. Né? Ou seja, aqui ele é maior ou igual que 0 porque eu estou ao quadrado, não vai dar um valor negativo. E aqui, por que ele é menor ou igual que isso? Porque eu estou pegando ele mesmo e somando com o valor não negativo. Aí eu divido todo mundo por esse valor aqui, aí vai ficar 0 menor ou igual que x² sobre x² mais y² menor ou igual que 1. Tá? Então, foi assim que a gente provou na aula passada. Que esse valor aqui, deixa eu colocar o 2 mais para cá, que essa função aqui ela é limitada. Então, aqui eu tenho uma função que é limitada, vou até colocar assim, limitada, vezes uma função que vai para 0. Então, esse limite aqui, ele é igual a 0. Então, eu te pergunto, o limite existe, ele deu igual a 0. Então, a função é contínua nesse ponto? Sim ou não? A função é contínua nesse ponto? Sim ou não, gente? Aqui, aquela função ali é? Não, né? Por quê? Porque quanto é o valor de g de 0, 0? Vamos lá, colocar aqui. Quanto é o valor de g de 0, 0? É 1. Quando x e y é exatamente 0, 0, o valor é 1. 0 é igual a 1? Não. Então, nesse caso, eu tenho uma função que não é contínua. Nesse caso, ela só não é contínua no 0, 0, mas ela é contínua no resto. Tá bom? Aí você vai dizer, professor, mas e se aqui no lugar do 1 fosse o 0? Ela seria contínua? Sim, nesse caso ela seria contínua. Mas nesse caso não é, é 1. Então aqui você tem aquela descontinuidade até removível, né? Quando chega perto de 0, você tem um pontinho ali fora na imagem igual a 1.
Então, ó, essa daqui não é contínua. Então, eu vou colocar assim, G logo G não é contínua, apenas, tá? Ó, apenas, ela é contínua no resto, não é contínua apenas em 0, 0. Mas aí isso já é suficiente para você dizer que G não é contínua, né? Já que ela não é contínua em todo o seu domínio. Mas nesse caso ela realmente não é contínua só por conta do 0, 0. O resto ela é. Bom, então agora sim, né? Vamos lá, a gente tem só... Ixi, a gente tem muito tempo ainda. 17 minutos. Vamos ao nosso último exercício. Verifique se a função abaixo ela é contínua. Nós vamos dizer, pessoal, é essa função que o senhor estava falando aí? A gente já vai ver. Aliás, tente fazer logo no seu caderno aí, rapidamente, essa função. Você já, professor, não, essa daí eu faço de cabeça. Não, tá bom, então pode fazer, faça de cabeça daí. Vamos lá, exercício 6. Vou só anotar aqui primeiro. G de xy, x vezes y, x mais y, se for diferente do 0, 0, ela é 0, se for igual a 0, 0. Ok, então a gente vai... Vamos lá, vamos para cá agora, né? Bom, eu quero verificar se essa função é contínua. Aí, de novo, mesma coisa. Ó, se eu não estou na origem, ela se comporta que nem uma função racional. Função racional já sei que é contínua. Então, o único ponto que eu vou analisar que está dando problema é no ponto 0, 0. Eu já sei que o valor da função nesse ponto é 0. Então, resta calcular o limite. Se o limite para quando x e y converge para 0, 0 existir e for igual a 0, então a função é contínua. Se o limite existir, só que não for igual a 0, a função não é contínua. Ou se o limite nem existir, a função não é contínua. Tá? Então é isso que a gente vai ver. Então, no ponto 0, 0, no ponto... Aliás, não vou... Para economizar espaço, deixa eu logo fazer o limite mesmo. Pelo menos eu já escrevi bastante até aqui, né? Então você já sabe. Na sua prova, não deixe de escrever. Então, ó, limite de xy sobre x mais y. Isso quando x e y converge para 0, 0. Tá? Então, é esse limite que a gente vai tentar resolver. E aí, me digam logo uma curva aí que eu posso usar aí. Qual é que eu posso usar nesse caso? Qual? Me digam. Qualquer uma, gente. A primeira, tanto faz a primeira. 0 e t? Tá, então vamos fazer 0 e t. Então, vamos lá. Vou colocar assim, ó, para... Ó, lembrando, tá, gente? Primeiro, aliás, nem era para estar fazendo isso aqui, né? Primeiro eu tinha que perguntar para vocês, né? Vocês acham que esse limite aqui existe ou não existe? Ah, pessoal, agora se eu já começou, já sei que ele não existe, né? Não, mas de fato, não sei, né? Talvez ele exista. E aí, ó, se você acha que ele existe... Aliás, realmente, não era para ter dado spoiler. Tá, vamos dizer que ninguém falou nada até aqui. Ninguém falou nada. Aí eu perguntei para você disse, professor, eu acho que o limite existe, né? Porque começa aí, né? Tá, então se você acha que o limite existe, então vamos tentar resolver ele, né? Do jeito provando que ele existe. Primeiro, será que eu consigo fatorar ele para melhorar alguma coisa aqui? Não, não consigo. Dá uma determinação mesmo, 0 sobre 0, mas fatorar não vai me ajudar. Ah, professor, já sei, vou separar aqui em 2. Aqui, ó, limite de x sobre x mais y vezes y quando x e y convergem para 0, 0. Olha, isso daqui, de fato, é um bom chute, tá, gente? Não vou dizer que é ruim, não. É um bom chute. Então, se na sua prova você tentasse fazer por aqui, eu realmente até concordaria com você que realmente esse seria um dos caminhos, assim,
mais rápido talvez que qualquer um pensaria. Mas não é aqui, né? Como não? Professor, isso aqui não vai para zero? Vai. Isso aqui não é limitado? Não. Como não é limitado, será, não é a mesma coisa, só que aqui não está ao quadrado? É só que o quadrado derruba tudo. Porque você já não pode mais afirmar isso aqui, ó, que x é menor ou igual que x mais y. Você pode afirmar isso aqui agora? Não, você não pode mais afirmar, porque você não tem mais valores não negativos. Então, isso aqui não é limitado, não é. Então, você não pode ir por aí. Aí tá. Aí você fala, professor, então, já que eu não posso fatorar, já que eu não posso mostrar que uma é limitada e a outra vai para zero, então eu vou tentar mostrar que não existe. Aí, agora sim, agora a gente vai escolher aqui algumas curvas para tentar mostrar que esse limite aqui não existe. Então, vamos lá. Primeira curva para... Isso aqui é uma boa questão de prova, vocês não acham que isso aqui... Vamos ver, alfa 1 de t, vou colocar aqui, ó, 0t. 0t. Bom, para alfa 1, 0t, como é que vai ficar o nosso limite? Vamos ver. Limite... Bom, no lugar do x vai ficar 0, né? Então, 0 vezes t é 0, 0 sobre, vai ficar 0 sobre, aqui 0 mais t. Então, 0 mais t é t. Então, aqui é 0 sobre t, t está convergindo para 0, para chegar naquele ponto. E aqui você já sabe que esse valor aqui é exatamente 0. Então tá, já achei uma curva que vai para 0. Agora falta achar uma curva que não vai para 0. E aí, qual vocês me dizem? Bom, você poderia pensar T0 primeiro, né? T0, só que T0 também vai para 0. TT, muito bem, seria um bom chute para alfa 2 igual a TT. Bom, se eu colocar TT, vai ficar limite. Bom, no lugar do x vai ficar t, no lugar do y vai ficar t. Então, vai ficar t quadrado. Vai ficar t quadrado dividido, t mais t é 2t. Olha, aqui dá para você simplificar. Ok. Só que você simplifica, fica t sobre 2. Aí, quando t converge para 0, isso aqui também vai dar 0. Tá? Então, não é tt. Aí você vai pensar, pessoal, é t quadrado. Não, vai dar 0 também. Sei lá, t ao cubo, não. T ao cubo, t, não, vai dar 0 também. Lembrando, tá, aí você vai dizer, não, já sei então, professor. Coloque aí, coloque isso aqui, ó, já sei. Bora ver se vocês concordam comigo. Coloque isso aqui para alfa igual a 1 e t. Eu poderia escolher essa curva? 1 e t? O que vocês acham? Sim ou não? Não poderia escolher essa curva. Por que eu não poderia escolher essa curva? Ela passa pelo 0, 0, que é o ponto da convergência? Não, ela nunca passa pelo 0, 0. Não importa o valor de t que você coloca aqui, essa curva nunca vai ser 0, 0. Então, nunca posso escolher essa curva. Tá? Então, apaga. Tá, então vou apagar esse daqui. Esse daqui deu o mesmo resultado, vou apagar também. Aí você pensou, enfim. Vou lhe dar aqui qual é a curva. Essa daqui, ó. Para alfa 2 de t é igual. Em x, ela é t. Em y, ela é menos t mais t quadrado. Olha só. Essa curva. Vamos ver se essa curva eu poderia usar ela, né? Primeiro, essa curva passa pelo ponto 0, 0? Sim ou não? Sim, ela passa. Quando que ela passa? Quando t é igual a 0. Para qualquer outro valor de t, ela passa pelo ponto 0, 0? Sim ou não? Não. Aí você poderia dizer, professor, para t igual a 1, ela passa, ó, menos 1 mais 1 é 0. Tá, mas aqui vai ficar 1, né? 1 e 0. Então, não, ela não passa. Então, ela só passa pelo ponto 0, 0 quando t é igual a 0. Então, ela satisfaz aquela condição. Ela é contínua, então ela satisfaz aquela outra condição, então eu posso usar essa curva. Aí, quando eu uso essa curva, vai ficar assim. Vai ficar limite. Bom, no lugar do t... Não, desculpa, no lugar do x é t. Então, vai ficar t vezes... No lugar do y, é menos t mais t quadrado. Menos t mais t quadrado. Dividido. Aí, no lugar do x é t. Vou colocar t aqui. E no lugar do y é menos t mais t quadrado. Como ali é mais, vai manter o sinal. Menos t mais t quadrado. Isso quando t vai para 0. Pronto.
Bom, aqui eu já posso simplificar, né? T menos T, eu corto. Então, aqui vai ficar só T quadrado. Aqui, tem várias formas de fazer, né? Eu poderia colocar mais um T em evidência, mas eu vou distribuir. Então, isso aqui vai ficar limite. Aqui vai ficar menos T quadrado mais T ao cubo. Tudo dividido por T quadrado. Isso quando T vai para zero. Aí aqui a gente pode separar em duas frações, se eu quiser. Vai ficar assim, ó, vai ficar igual ao limite de menos T quadrado sobre T quadrado. Tá? Eu posso fazer isso quando T vai para zero. Aí mais T ao cubo sobre T quadrado. Tá? Isso aqui tudo eu vou passar o limite. Ok, aqui ó, menos T quadrado sobre T quadrado vai ficar menos 1. E aqui vai ficar T. Quando T for para zero, aqui vai dar zero. Né? Isso aqui vai convergir para zero. Mas isso daqui vai dar quanto? Menos 1. Então, a resposta aqui, ó, menos 1. Então, eu acabei de achar uma outra curva, tal que, ou seja, por um outro caminho que eu segui, a minha função ela não deu zero, ela deu menos 1. Isso significa o quê? Que o limite não existe. Se o limite não existe, por mais que a função esteja bem definida nesse ponto, mas se o limite não existe para esse ponto aqui, convergindo para ele, então essa função não é contínua nesse ponto. Tá? Ela pode ser contínua no resto, mas nesse ponto ela não é contínua. Entenderam? Gostaram dessa questão? É uma boa questão de prova ou não é? Você vê assim... Mas, professor, como é que o senhor sabia disso daqui? Olha, sinceramente, nem eu sabia. Né? Por isso que eu digo, tudo é exercício, é praticando. Né? Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu tentei. Eu falei, aí eu fui ver a resposta, era isso daqui. Pronto. Então, limite é isso. Limite é isso. Limite você vai treinando. Às vezes você consegue fazer sozinho, às vezes não. E aí você vai ter que olhar ali qual era a curva. Né? Mas claro que com a prática você consegue. Né? Bom, deixa eu escrever aqui, né? Nem escrevi. Logo, G não é contínua em 0, 0. Né? No resto, ela é contínua. Pois bem, 5 minutos, né? Eu vou fazer o seguinte, vocês. Isso aqui a gente acabou a nossa aula. Treinem bastante, tá? Limite. Na próxima aula, nós vamos começar derivadas parciais. Então, hoje a gente encerrou toda a parte... Toda não, né? Claro que ainda tem muita coisa, mas a gente encerrou essa parte inicial de limite. E na aula que vem a gente vai começar a ver derivadas de funções de n variáveis. A gente vai definir o que é uma derivada parcial. Então, não faltem na aula que vem. Boa prova para vocês. Continue treinando, continue fazendo a lista e continue praticando bastante exercício dessa parte aqui. E é isso. Até semana que vem.